Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que mudou realmente a minha vida, mudou meu relacionamento com Deus e que eu vejo, tristemente, eu vejo algumas pessoas deixando de lado, negligenciando essa parte da caminhada da vida cristã, que é a leitura da palavra, né? Eu sei que não é fácil, eu vou aqui falar para vocês da minha experiência com a Bíblia, porque eu passei por várias fases assim durante a minha conversão, da minha caminhada com Deus. E eu lembro que no princípio eu tinha determinado, eu tinha certeza que eu seria uma cristã que não leria a Bíblia. Eu tentava, gente, eu lia a Bíblia andando pelo quarto, eu sentia muito sono, muito sono. Eu conseguia ler, assim, romances de 300 páginas numa noite, mas eu não conseguia ler uma página da Bíblia. E aí eu lembro que direto eu dormia, assim, em cima da Bíblia, da caneta ficar colada na cara, sabe? E aí eu desisti, eu falei: "Quer saber? Eu vou assistir pregações, eu vou ler livros cristãos de grandes homens e mulheres de Deus e tá bom, é isso aí, eu não preciso ler a Bíblia é muito complicada e tal". Eu não vi o valor que estava nas palavras que estava ali, né. E até que o Senhor começou a trabalhar no meu coração, de que eu estava terceirizando o meu relacionamento com Ele, né. Eu estava me alimentando das experiências das outras pessoas, não buscando a minha própria experiência, sabe. Eu estava aceitando ali o que o outro tinha tido ali de entendimento, de revelação, através do relacionamento dele com Deus, dele lendo a palavra, dele orando, as coisas que o Senhor revelou para ele, e aquilo ali pra mim, sabe, eu estava sendo medíocre, eu falei: "Ok, isso é suficiente". Mas o Espírito Santo começou a trabalhar em mim que aquilo dali é bom, aquilo dali é maravilhoso, você saber o que outra pessoa experienciou com Cristo, sabe. Aprender com o outro, mas aquilo não pode ser o suficiente, aquilo dali teria que ser um complemento, mas eu estava tratando como o prato principal, sabe. E me dando por satisfeita com aquilo dali. Só que chegou um ponto que eu vi que não me satisfazia mais, e segundo, que eu vi que como que eu saberia se alguém estava pregando heresia para mim? Porque eu já tinha tido a minha experiência com Deus na igreja, assim que eu recebi um convite, eu fui na igreja, e ali eu tive minha experiência com o Senhor, aceitei Jesus, eu vi que Cristo era real, era de verdade. Então, e aí eu falei assim: "Ok, eu não quero mais viver sem ele, porque agora eu sei que ele é de verdade", sabe. Qualquer dúvida que tinha em mim foi sanada ali, porque ele usou pessoas para falar coisas que estavam dentro da minha mente, que eu tinha falado comigo mesma, sabe, que não teria como uma outra pessoa saber. E aquelas pessoas começaram a me orientar ali, e eu via que não eram elas que estavam falando, sabe, era realmente o Espírito Santo agindo através delas. E aí eu comecei a surgir dúvidas na minha cabeça e elas iam respondendo, gente. Foi, assim, uma coisa maravilhosa, sabe, aquilo que eu estava pensando naquele momento, o Senhor estava trabalhando nelas aí para me responder, Ele realmente queria me mostrar que Ele era Deus. Então, assim, a partir daquele momento eu falei: "Ok, eu quero viver com Cristo, para Cristo", e aí isso é que eu comecei a querer viver do meu jeito. Eu não queria pagar o preço para ter uma vida abundante, sabe, na presença dele, para ter uma vida realmente completa. E aí, então, no começo estava ok, mas depois já não estava mais. Eu queria crescer nele, então eu sabia que eu precisava me esforçar para ter esse relacionamento com Deus, sabe? Eu precisava realmente me alimentar da palavra dele. E aí, e essa questão, porque eu falei assim: ok, se eu não quero viver sem Jesus, então o único livro que fala sobre ele é a Bíblia. Tipo assim, todas as religiões têm o seu próprio livro, né. Mas eu tive uma experiência com Cristo ali, e eu entendi que Cristo era real, então para mim ele era a única opção. Então, eu precisava realmente ir direto na fonte que falava sobre ele, que apontava para ele, né, que era a Bíblia. E aí, eu comecei a pensar também que, ok, e se todos esses pastores que eu tô ouvindo, se eles estiverem pregando heresia, se eles não estiverem pregando sobre o Cristo que foi apresentado para mim, sabe, o Cristo que se apresentou para mim, que me salvou, que perdoou meus pecados, que me mostrou o quanto que eu era amada naquele dia. Se eles não estiverem pregando esse mesmo Cristo, sabe, como que eu vou saber se eu não estou lendo o único livro que fala verdadeiramente sobre ele, sabe? O livro que Deus deixou para apresentar ele pra gente. Então eu entendi a importância realmente de eu ler ali minha Bíblia. E cada dia que passava, sabe, que eu me esforçava, foi assim, gente, é igual você fazer um exercício, você não vai começar de cara ali pegando todo o peso, e você no começo vai ficar cansada, você vai ficar desmotivada, né. Assim, é muito pequeno comparar isso a uma academia, porque isso aqui realmente é mudança de vida, sabe, é uma coisa que salva a tua vida, salva o teu espírito. Então
No começo eu lia, tipo, eu lia um versículo por dia. E aí eu comecei lendo um capítulo e daqui a pouco eu estava lendo páginas. E aí quando eu dei por mim é muito legal, gente, porque você se sente crescendo, sabe? Você é muito bom quando você olha a sua caminhada e fala: "Uou, eu ainda tô no início, mas ao mesmo tempo eu já avancei, eu já cresci. Eu tô subindo uma escadinha, sabe, em direção ao céu". Hoje em dia, eu me amarro em sentar para ler minha Bíblia e começar ali falar com Deus e pedir para ele se revelar para mim através das palavras dele. E através de um versículo tão pequeno, às vezes, eu fico minha mente explode, eu falo: "Meu Deus", sabe, tem tudo isso aqui. Aqui tá falando tudo isso para mim. E aí eu começo a estudar as personalidades da Bíblia, e aí se tornou, assim, quase que um hobby agora para mim passar um bom tempo lendo e refletindo na palavra. Só que eu sei que eu ainda faço isso muito pouco, e que eu ainda não faço com a excelência que Deus merece e que eu sei que ele me capacitou para fazer, sabe. Só que às vezes me preocupa, porque eu vejo muitas pessoas se dizendo cristãs, dizendo que acreditam em Deus, em Jesus, mas não conhecem a personalidade, o caráter de quem eles dizem amar. Como que você se relacionando com alguém que você não conhece? Sabe, gente, se vocês dizem que amam a Deus, que amam a Jesus, que acreditam que eles são reais, vocês precisam conhecer a pessoa deles, sabe? Vocês precisam saber quando eles olham pra gente o que eles veem, quando ele olha para o nosso pecado, o que ele sente, sabe? O que ele julga como certo ou errado. Quando fala que nós somos cristãos, essa expressão veio que de pequeno, quer dizer pequenos cristos, né? Que são os seguidores de Cristo, aqueles que modelam a Cristo. Então, como é que você vai modelar alguém que você não conhece, você não sabe o que ele disse, você não sabe o que ele ensinou, o que ele considerava certo ou errado, sabe? Quais eram os princípios que ele defendia, os valores? E você só vai saber isso se relacionando com ele através da palavra, porque as duas formas de a gente se relacionar com Deus é lendo a palavra dele e orando, sabe? Que quando você orar, você é realmente você ter uma conversa com Deus onde ele trabalha em você. Porque uma coisa que eu entendi da oração, que a oração não é só pra gente pedir coisas para Deus, sabe? A gente agradece, a gente declara o nosso amor ao Senhor, a gente apresenta sim as nossas necessidades, mas, para mim a melhor coisa da oração, porque enquanto eu tô ali abrindo o meu coração para Deus, sabe, eu estabeleço uma via de mão dupla, que enquanto eu tô entregando toda ali minha dor para Ele, meu sofrimento, Ele tá vindo com a mão dele, tá trabalhando em mim. Ele vai às vezes eu tô ali dias e dias orando pela mesma coisa, só que o fato de eu estar orando ali, eu tô abrindo um canal para ele trabalhar em mim, e às vezes ele, tipo assim, ele não dá o que eu quero, ele faz melhor, ele me mostra que aquilo que eu estava pedindo não seria bom para mim, ou me apresenta coisas melhores ainda, sabe. Então, assim, a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, não dá para você falar que hoje você aceitou Jesus como seu salvador e tá vivendo do mesmo jeito que você vivia antes. Só que como que você vai fazer essa mudança de vida, de mentalidade? Porque o Cristo quer que a gente tenha uma mudança de mentalidade, sabe? A gente, quando a gente passa a caminhar com Jesus, tem que ter mudança em nós. As pessoas têm que olhar para você e falar: Uau, você tá diferente. Tem um brilho diferente em você. Você tá falando diferente, suas atitudes mudaram, sabe? Você tá mais manso, você tá paciente. São os frutos do Espírito. Você tem que exalar o perfume de Jesus. Mas para isso verdadeiramente acontecer, você precisa pagar certos preços, você precisa verdadeiramente buscar se relacionar com ele. Sabe, eu já li muitos livros nessa vida, mas vira e mexe eu tô lendo a Bíblia e eu fico: "Uau, esse é o melhor livro do mundo". Tem histórias incríveis aqui, agora eu tô fazendo um estudo sobre a história de Esther, e Esther para mim é um modelo, sabe, de disciplina espiritual, um modelo de uma mulher prudente, sabe, estratégica. Então, assim, você aprende muito, 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 muito. Gente, tem tudo aqui, sabe? Tem história, tem regras para vida, tem regras para tudo na tua vida, tem vários chacoalhadas em você, sabe? Para te melhorar, tem confronto o tempo todo. Então, assim, às vezes, e uma coisa incrível que eu sempre falo, que Jesus tem uma capacidade incrível de fazer eu olhar para mim mesma, ver a minha insignificância, ver o quanto a minha carne é podre, ver o quanto que eu sou falha, sabe? Eu lendo a Bíblia, eu sou confrontada o tempo todo pelo Espírito Santo me apontando meus defeitos, porque às vezes a gente tem um conceito muito elevado da gente. Eu me considerava uma pessoa boa.
tô falando que eu sou ruim, gente, mas eu realmente me achava uma pessoa boa. Eu falava: "Gente, eu sou uma pessoa boa". Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu lembro que quando eu acho que eu comecei a romper essa minha barreira, sabe, pra verdadeiramente me relacionar com Deus, foi quando eu falei pra ele que eu reconheci que eu era pecadora, que eu era falha, que eu não era nada sem ele. E eu comecei a falar esse monte de coisa que eu dizia que eu nunca diria. Que quando eu vi as pessoas orando assim, eu falo: "Gente, que loucura, o pessoal tá se maldizendo, tá se praguejando, sei lá, eu não vou falar isso a meu respeito, eu não sou uma pessoa ruim". Eu realmente falava isso. Só que aí Jesus realmente me mostrou que sem ele eu sou assim, eu desejo mal para as pessoas sim. Se passa uma moto barulhenta do meu lado, palavras feias saem da minha mente. Então, assim, se alguém me faz mal, eu não vou querer bem para aquela pessoa se Cristo não tá em mim. Então, assim, porque é muito fácil você querer o bem para quem te faz o bem, é muito fácil você ser gentil para quem é gentil com você ter uma educação básica para viver em sociedade, sabe? Isso tudo é muito pequeno, é muito pouco, isso não prova que você verdadeiramente é bom. Você é bom quando você trata bem quem te trata mal. Quando você deseja, quando você ora por alguém que não é gentil com você, quando você ora pela conversão de uma pessoa que está fazendo coisas ilegais, que você desejaria que fosse preso, que fosse morto, e aí você fala: "Não, eu vou orar pra essa pessoa se converter, porque ele pode vir a dar testemunho, ele pode, sabe, realmente Deus pode mudar a história dele, da família dele". E aí você começa a não desejar mal para pessoas ruins, você começa a desejar bem, você começa a orar por elas. Então, assim, isso é que Cristo faz. Então, assim, você vê realmente que você guarda rancor quando você não tá em Cristo, você pega raiva das pessoas por bobeira, você implica, você olha pra pessoa de um jeito limitado e você só vê o que ela tá fazendo de errado, sabe? Quando Deus realmente, o Espírito Santo está em você, você começa a olhar para as pessoas e enxergar camadas, enxergar corações feridos, enxergar que tem muita gente sangrando nos outros porque foi ferida no passado e Jesus ainda não teve abertura para entrar no coração dela para tratar as feridas dela, sabe? Então, assim, eu creio hoje que o Senhor está tratando de minhas feridas, já tratou várias, para que eu possa ajudar a curar outras pessoas através da minha experiência. Mas antes disso, eu era uma pessoa amarga que sangrava em todo mundo, igual a maioria das pessoas hoje em dia vive, sabe? Então, se você pudesse salvar só uma coisa desse vídeo, seria: não diga que você ama a Deus se você não se dedica a se relacionar com Ele, sabe? O Senhor fala que antes que seja frio ou quente, porque o morno ele vomita, o Senhor não quer ninguém em cima do muro, o Senhor não quer pessoas vivendo de aparência, ele não sabe, verdadeiramente ele enxerga o teu coração e ele quer uma entrega genuína sua. Gente, eu acredito verdadeiramente que Deus existe e que tem um céu esperando pela gente e eu não quero ir para lá sozinha, sabe? E se as pessoas podem ir para o céu sem ler a Bíblia? Claro que pode. Só que eu acredito que tem muita gente que vai para o céu porque aceitou Jesus e vai para o céu sem ler a Bíblia, porque não teve a oportunidade de ler a Bíblia. Mas imagina você, que todo dia você tem tempo, você tem dinheiro para comprar uma Bíblia, mas você escolhe todo dia todas as outras coisas, mas não escolhe ter tempo com Ele, sabe? Isso entristece o coração de Deus e o Senhor é paz, é amor, mas Ele também é justiça. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que esse Deus de amor que todo mundo prega hoje em dia, que é um Deus que perdoa todos os seus pecados 1 trilhão de vezes, ele tá sendo contado pela metade. Porque o Senhor verdadeiramente ele dá muitas e muitas chances para o ser humano ao longo da história. Ele me dá muitas e muitas chances, ele me deu muitas chances ao longo da minha vida, sabe? Eu vi ele quando eu me converti, eu vi claramente que o Senhor já estava me cercando há muito tempo ele estava me dando chance de caminhar para Ele, e eu sempre dizendo não, e Ele sempre tendo misericórdia de mim, me estendendo a mão novamente. Então, assim, Deus é um Deus de amor? Claro que Ele é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus de justiça, é fogo consumidor, como a Bíblia fala. Então, assim, Ele dá para as pessoas aquilo que elas merecem, aquilo que elas procuram. Então, assim, se você está sempre dizendo não para Ele, mas diz amar ele é um amor meio estranho, né? Então, se você tem a oportunidade de passar tempo com Deus, de ler a tua Bíblia, não negligencie isso. Até porque, como que a gente vai apresentar para as pessoas esse Jesus maravilhoso que está mudando a nossa vida de uma maneira irresistível para que mais pessoas vão morar no céu com a gente, se a gente não souber falar sobre ele? Se a gente não tiver argumento, sabe,
para poder combater as mentiras desse mundo, porque tem muita, muita mentira sendo dita de uma maneira extremamente convincente. E aí você pega os cristãos e não sabe descrever o caráter de Deus, não sabe descrever o que agrada ou não o coração de Deus, não conhece nem os 10 mandamentos e se dizem cristãos, sabe? Então é isso, gente. É um convite para que vocês conheçam o Deus que vocês dizem servir, sabe? Tenham tempo com Deus, leiam a palavra dele, declarem amor a ele todos os dias de sua vida. Se puderem, não tem tempo de ler em casa? Leva para o trabalho, lê na hora do almoço, lê no ônibus, sabe? Essa pequena atitude de lendo tua Bíblia em público, além de você impactar você mesmo, você trazer mudança de mentalidade, você está se edificando, aquele pequeno gesto ali, você acha que não, mas às vezes vai passar alguém por você que tem muito tempo que não abre a Bíblia que está em casa, e ele vai olhar vendo você lendo, vai ver você lendo a tua Bíblia ali, às vezes no horário de almoço que você poderia estar mexendo no celular como todo mundo, e ele vai se sentir incomodado, ele vai se sentir confrontado. E de repente a sede dele de Deus vai despertar naquele momento. Porque o Senhor, ele diz que a gente tem como propósito de vida a gente conhecer Ele e torná-lo conhecido, né? O Senhor fala pra gente ir pelo mundo e pregar o evangelho, mas a gente não prega só o evangelho. Quando eu falo para você, ei, aceita Jesus, sabe? A minha primeira pregação, meu testemunho diário, é a maneira como eu me comporto, o que as pessoas leem, veem em mim, sabe? E a minha vida, a minha conduta como cristã, a minha disciplina espiritual, isso vai impactar muito mais as pessoas do que eu simplesmente mandá-las aceitar um Jesus que nem eu mesmo conheço, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Eu espero que verdadeiramente vocês saiam daqui com uma vontade muito, muito grande de ler esse livro aqui e mergulhar nele, porque, sério, eu já li muita coisa na minha vida, mas nada, nada se compara a isso aqui. Nada me preencheu como a Bíblia me preenche. Nada mudou a minha mente como a Bíblia, como a palavra de Deus mudou aqui. Nada me trouxe mais contentamento, mais alegria do que realmente desfrutar de um tempo com Deus. E eu quero muito que você tenha isso na sua vida também, tá bom? Então, beijo, fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.